pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui agora a estudar a parte da BNCC. Então, nosso primeiro assunto chama-se eletrostática. O que é eletrostática, basicamente falando? Então, eletrostática vai ser a gente estudar as cargas elétricas em repouso. Tá? Essa parte da palavra eletro tem a ver com cargas e estática quer dizer parado. Então, são cargas paradas, tá bom? Não interessa qual é a carga, qual é a origem da carga, mas ela vai estar em repouso para nós. Aí entra um outro conceito, que é um conceito muito importante, que é o conceito de carga elementar. Então, o que é um conceito de carga elementar aqui na física, na eletrostática? Ele é a carga elétrica de um elétron, tá bom, pessoal? E em módulo, ela tem um valor de 1,610 na menos 19 coulombs. Esse é um valor que a gente vai precisar lembrar ao longo das aulas, apesar que de tanto usar a gente acaba decorando, mas tem que saber de cor. Tá aqui a carga elementar. Quando a gente fala carga elementar, carga elétrica de um elétron. Aí só para a gente fazer relembrar um pouquinho aqui lá do seu primeiro ano, estudo de química, você lembra que a carga do próton ela tem o mesmo valor que a carga do elétron. Só que a carga do próton é uma carga positiva e a carga do elétron é negativa. Então, tanto o próton quanto o elétron valem a sua carga, né? 1,610 na menos 19 coulomb. Aqui vem uma informação, se você não lembra, a unidade de carga elétrica no sistema internacional chama-se coulomb. Beleza, pessoal? Muito bem. Aí, visto isso, o que a gente quer discutir nessa aula de hoje? Um conceito chamado quantização da carga elétrica. Veja que é o nome estranho, assim, o nome é novo, né? Quantização de alguma coisa. Então, antes da gente discutir um pouquinho mais sobre a quantização da carga, eu quero conversar com vocês sobre a palavra quantização. Vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes em física quântica, em outras coisas envolvendo quântica, sei lá, enfim. O que significa quantização? Quantização de alguma coisa significa dizer que o valor desta coisa é um múltiplo inteiro de um outro valor pré-determinado. Como é que é, professor? Não entendi. É o seguinte, o valor de alguma coisa ele tem que ser múltiplo de um outro valor. Vou dar um exemplo para você. O número de alunos na sua sala, ele é uma quantidade quantizada. Por quê? Porque ele é um número, esse valor, número de alunos na sua sala de aula, na 302, na 305, sei lá, ele é um múltiplo de 1. Porque eu só posso ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 30, ou 31 alunos. Eu não posso ter 22,8 alunos. Concordam comigo? Ele tem que ser um múltiplo do número 1. Porque eu não posso ter meia pessoa na sala, meio aluno na sala. Isso é uma grandeza quantizada. Vou te dar outro exemplo. Suponha que você vai no banco, tá? Vai fazer um saque de um certo valor de dinheiro e o caixa do banco te fala assim, ó, senhor, eu só tenho notas de R$2. Tá? Ele não tem moeda, não tem nota de 5, não tem nota de 10, só tem nota de 2. Pergunta, a quantidade que você vai trazer de dinheiro para casa, ela é quantizada? Resposta, sim, porque ela é um múltiplo inteiro do número 2. Você vai poder trazer para casa ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10, ou qualquer valor, desde que este valor seja múltiplo de 2, porque as notas que você tem são de R$2. Então, isso quer dizer que aquele valor é um valor quantizado. Tranquilo, pessoal? É isso que significa. Só com um parênteses, física quântica, professor, tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Eles estudam coisas partindo, digamos assim, de uma premissa, não é bem uma premissa, mas o fato gerador do estudo é que a energia é quantizada. E daí, a partir disso, eles tiram as suas consequências, tá? Não vou me alongar muito no assunto, mas tem a ver com essa ideia aqui. Tranquilo? Bom, agora vamos ver como acontece a quantização da carga, que é o nosso estudo aqui na BNCC. Então aqui, pessoal, coloquei para vocês na tela um esboço de um átomo, tá? Esse aqui, pessoal, peguei na internet lá, é um desenho bem comum, não vamos nos perder pelos detalhes. E olha aqui esse átomo, ele tem um núcleo, tá? Tá aqui o núcleo, onde eu tenho os prótons em vermelho e os nêutrons em amarelo. Beleza? Nós temos aqui 6 prótons e 6 nêutrons. E eu tenho na eletrosfera os nossos elétrons. Beleza? Esta é a lógica aqui. Bom, primeira coisa, vamos tentar discutir inicialmente um contexto aqui, que eu vou escrever na tela para vocês, que é o contexto de corpo neutro. Tá? O que é um corpo neutro, pessoal? Bom, corpo neutro é aquele que a carga elétrica é zero. Tá? Ele está neutro, ele não está nem positivo e nem negativo. Então vamos escrever isso aqui para vocês terem isso anotado. Então é um corpo com carga elétrica
nula. Ou seja, o que significa nula? Que ela é igual a zero, beleza? Só que tem um detalhe, pessoal. Para que isso aconteça, você tem uma consequência que a gente vai ter que lembrar do que a gente viu no começo, que é a carga do próton e a carga do elétron. Se você lembrar, a carga do próton e a carga do elétron têm o mesmo valor, não era isso que a gente viu lá no slide anterior? Só que com um detalhe, a carga do próton ela é uma carga positiva e a do elétron é uma carga negativa. Então, se você parar para pensar, quando eu somo a carga de um próton com um elétron, essa soma dá zero. Concorda? É o mesmo valor, um positivo e um negativo. A soma dá zero. Se eu pegar esse átomo aqui, que eu estou desenhando para vocês, olha o que aconteceu. Ó. Ele tem 6 prótons e ele tem também o quê? 6 elétrons. Não é isso? Só você contar. Professor, tem 6 nêutrons também. Correto. Porém, nêutron não tem carga. Então, nêutron não entra na conta aqui. Não faz diferença. Tá bom? Ó, se eu fizer isso aqui, ó, que conta que eu vou ter que fazer? É isso aqui vezes 6, isso aqui vezes 6 e depois somar. Isso dá zero, não dá zero? Então, quando eu tiver o número de prótons igual ao número de elétrons, isso também me dá uma carga igual a zero. Então, isso é uma outra condição do corpo neutro. Ó. O número de prótons igual ao número de elétrons. Beleza, pessoal? Isso aqui é uma outra condição aqui para a gente ter o nosso corpo neutro. Não é uma condição, é uma consequência, né? Ele só vai ter carga nula se tiver número de prótons igual ao número de elétrons. Beleza esse conceito do corpo neutro? Muito bem. Agora, vamos lá. Vou limpar isso aqui. Eu quero agora pegar um corpo que não esteja neutro. Tá? E não está neutro. Para isso, eu vou ter que trabalhar em cima de um átomo neutro e fazer algumas coisas nele. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ou retirar elétrons. Beleza? Eu não consigo mexer no núcleo. Então, toda vez que alguma afirmativa, uma coisa assim, falar que ganhou ou perdeu prótons ou ganhou ou perdeu nêutrons, ele está afirmando que você mexeu no núcleo. E isso, para o contexto de eletrostática, não é possível. Tá? Obviamente, em física nuclear é possível fazer isso, mas não é o contexto aqui. Nesse nosso contexto, você vai apenas poder colocar elétrons ou retirar elétrons. Tranquilo? Muito bem. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos começar tirando um elétron? Ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer um mandato aqui. Ó, vou pintar de branco esse elétron aqui. Aí, ó. Pronto. Tirei esse elétron. Tá bom? Tirei o elétron aqui. Acho que deu para entender o que eu fiz ali, né? Tirei o elétron. Agora vamos contar, pessoal. Quantos prótons eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 6 prótons, né? 2, 4, 6. E quantos elétrons eu tenho? Eu tenho agora 5 elétrons, porque ele perdeu 1. Conclusão, isso aqui equivale ao corpo ter um próton. Não é isso? Isso aqui equivale ao corpo ter um próton. Então, qual que é a carga deste corpo? É uma carga positiva de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. É isso, tá? Se tem um próton sobrando, é a carga de um próton. Professor, gostei, mas quero brincar, quero mais. Vamos brincar um pouco mais aqui, ó. Tá, vamos tirar então. Ó, vou tirar 1, vou tirar 2 elétrons. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Qual que é a carga desse cara? Gente, ele perdeu 2 elétrons. Tranquilo? Então, tem próton a mais. Se ele perder o elétron, vai ficar positivo. Mas vamos lá. Quanto que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, no caso, ó, 6 prótons, né? E eu tenho 4 elétrons. Conclusão disso aqui, isso equivale a eu ter 2 prótons. Se equivale a ter 2 prótons, a carga vai ser igual. Bom, primeiro, positivo, porque tem 2 prótons a mais, 2 vezes a carga de cada próton. Ou seja, 2 vezes 1,6, 10 na menos 19. Logo, a carga é 2 vezes 1,6. Isso aqui é 3,2, 10 na menos 19 coulombs. Positivo, não precisa colocar o sinal aqui. Por que positivo? Porque tem mais próton do que elétron. Perfeito? Ok, resolvido isso. Professor, mas e se em vez dele perder, ele ganhasse elétron? Vamos fazer também. Olha aqui, agora eu vou ter que criar um elétron. Vou fazer uma bolinha azul lá em cima, ó. Bolinha azul lá em cima. Uma outra bolinha azul aqui. Beleza? Ele ganhou 2. Eu vou colocar mais um aqui, ó. Sei lá. Ganhou. Só, eu coloquei aleatoriamente aqui nas camadas, tá? Não estou preocupado com química, se o número de elétrons na camada. Não é isso. Eu coloquei aleatório, tá? Não se perca por isso. O que nós temos agora? Nós temos agora 6 prótons e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elétrons. Conclusão, eu tenho
3 elétrons a mais, não é isso? Bom, quanto que vai ser a carga? Essa carga vai ser, primeiro, negativa, porque tem mais elétrons do que próton. Ele é um carga negativo. Negativo, 3 vezes 1,6, 10 na menos 19. 3 vezes a carga de cada um dos elétrons. Isto vai dar uma carga 3 vezes 1,6. Isso aqui dá menos 4,8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Negativo porque tem mais elétron do que próton. Esse valor da carga eu fiz pela continha. Tranquilo, pessoal? Não tem muito segredo, né? É você olhar e fazer como se fosse uma regrinha de 3 aqui. Perfeito? Muito bem. Aí, avançando aqui na nossa explicação, vamos lá. O que nós temos agora? Nós temos o seguinte, quantização da carga elétrica. Bom, o que significa o termo quantização da carga elétrica? Significa aquela conta que eu fiz para vocês, que a carga elétrica ela vai ser proporcional a um certo número. Mas qual que é o número que eu usei? É a carga elementar. Então, quando eu falo para você que a carga elétrica é quantizada, eu estou dizendo isso aqui, ó, que a carga elétrica de um corpo é um múltiplo inteiro da carga elementar. É uma vez a carga elementar, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, N vezes a carga elementar. Então, com isso, eu consigo criar essa formulazinha aqui que apareceu para vocês, que a carga de um corpo nada mais é do que N. O que é o N? O número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu, tá? Vezes a carga de cada elétron. Lembrando que se ele ganha elétrons, ele fica negativo. Se ele perde elétrons, ele fica positivo. Tranquilo? Bom, aí para a gente usar como exemplo aqui, vamos brincar um pouquinho. Ó. Vamos pensar essas 4 situações que eu coloquei para vocês ali. Ó, tá? O que acontece em cada uma dessas situações? Então vamos lá, vamos brincar uma a uma aqui. Deixa eu só colocar uma setinha para ficar mais ajeitado para vocês. Ó, primeira situação aqui, ó, quando ele perdeu 3 elétrons. Bom, se ele perdeu 3 elétrons, eu vou usar a fórmula agora, tá bom, pessoal? Só para ficar claro como é que a gente utiliza. Ó, a carga é N vezes E. Essa carga vai ser igual. Tá, quantos que ele ganhou ou perdeu? 3. Então é 3 vezes a carga elementar. Qual é a carga elementar? 1,6, 10 na menos 19. A gente usa a carga elementar em módulo, tá, pessoal? É assim que a gente usa. Então, essa carga vai ser igual. Agora, cuidado com o sinal. Perdeu 3. Se perdeu 3 elétrons, é porque tem mais próton. Próton é positivo, então essa carga é positiva. Mais 3 vezes 1,6, mais 4,8, 10 na menos 19 coulombs. Tá aqui, ó, pessoal. Beleza? Resolvido. Isso é o que acontece quando ele perde 3 elétrons. Ok, tranquilo. Fácil, né? Vamos lá, mais uma aqui. Quando ele ganhou 5 elétrons. Vou fazer aqui a continha. Então vamos lá. Ganhou 5 elétrons. A carga é igual a N vezes E. A carga vai ser igual. Toma cuidado. Se ele ganhou elétron, ela vai ser negativa. Tranquilo? Ganha elétron, tem mais elétron do que próton, fica negativo. Número de elétrons que ele ganhou ou perdeu? 5. Multiplicado pela carga elementar. 1,6, 10 na menos 19. Essa carga vai ser menos 5 vezes 1,6 é 8. 8, 10 na menos 19 coulombs. Está aqui a continha. Beleza? Está aqui a continha. Menos 8, 10 na menos 19. Tranquilo. É só isso. Fechou? Segundo exemplo. Terceiro exemplo. Vamos lá. Vou até mudar de cor aqui, ó. Ele perdeu 2 prótons. Opa, opa, opa. Nunca, nunca, nunca o cara perde prótons. Isso aqui não acontece. Mas isso vai acontecer. Não acontece. Escreve, tá errado. Não pode acontecer. Simples assim. É igual o cara falar para você que tinha R$23 em notas de 2. Não, não acontece. Tá bom? Então, sempre que a gente falar em quantização da carga elétrica, eletrostática, que não for um assunto de física nuclear, você não ganha e não perde prótons, nem nêutrons, tá? Você só ganha ou perde elétrons. Tranquilo? Então, isso aqui também resolvido. E por último aqui, ó, se a carga elétrica for de 5, 10 na menos 19. Então, vamos lá. Eu quero saber aqui quantos elétrons ele ganhou ou perdeu, vamos dizer assim. Ou se essa carga é possível. Vamos lá, ó. Carga igual a N vezes E. Qual é a carga que ele falou? Ele falou que a carga é 5 vezes 10 na menos 19.
Isso é igual. Gente, vamos descobrir quantos elétrons esse cara, no caso aqui, perdeu, né? Porque a carga está positiva. Que ele perdeu. Então é N vezes 1,6 10 na menos 19. Tranquilo? Eu vou passar para o outro lado dividindo. Vou colocar uma retinha aqui para ficar bonitinho para você. Ó, vai ficar aqui, ó. 5, 10 na menos 19. Joga 1,6 dividindo. 1,6, 10 na menos 19. Isso vai ser igual ao nosso N. Olha o que vai acontecer. Eu corto 10 na menos 19 com 10 na menos 19. O nosso N, ele ficou igual a 5 dividido por 1,6. Isso dá 3,125. Opa, o que aconteceu aqui? O nosso N deu um número que não é inteiro. Sabe o que significa? Significa dizer que esta carga elétrica aqui, ó, não existe. Não existe um corpo cuja carga seja 5,010 na menos 19. Como assim não existe, professor? Não existe. É igual falar para você que tem 22,8 alunos na tua sala. Não existe. Ou tem 22 ou tem 23. Aqui é a mesma coisa. Essa carga, ela equivale ao fato desse corpo ter, entre aspas, perdido 3,125. Não tem como. Ou ele perdeu 3 ou ele perdeu 4 elétrons. Tá? Por isso que a carga ela é quantizada. Não é qualquer valor que ela pode ter. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma pegadinha que pode aparecer em alguma questão, em algum vestibular. Já apareceu em vestibular até. O cara perguntando o que aconteceu com esse corpo. Aconteceu que você mediu errado a carga. Isso aqui não pode, tá errado. Não, pode, não existe isso aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Fechou essa primeira aula? Então, esse aqui é o assunto. Tem uma listinha de exercícios para vocês brincarem, tá bom? Tem um resuminho, coloquei ali o resuminho dos PowerPoints que eu fiz com vocês. Deixa eu até salvar essa última tela aqui. E daí, tem mais, nessa primeira semana, nós temos mais uma aula, tá? Que é a parte de processo de eletrização. Então, assista essa primeira, faça a listinha, depois assista a segunda aula, segundo vídeo, faz a lista. Qualquer dúvida é só mandar para nós pelo chat. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até mais. Aquele abraço.